Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje a ser abordado é sobre o amor. Eu amo esse tema, finalmente eu vou poder falar sobre ele. Depois de mais de um mês gravando, postando vídeos, né? O primeiro vídeo do canal foi no dia 10 de janeiro de 2021, o Senhor me permitiu falar acerca desse tema. Eu vou ler com vocês o texto de 1 Coríntios 13, ele todo. Se você é novo por aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e curta esse vídeo, porque as curtidas ajudam o canal, tá bom? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. O maior destes é o amor. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse texto. E assim, antes de eu ser cristã, eu já amava esse texto, porque eu sempre tive a personalidade muito forte. Porém, o que eu tenho de personalidade forte, eu tenho assim de ser uma pessoa carinhosa. E quem convive comigo sabe disso, porque eu entendo que Deus é amor. A palavra de Deus fala lá em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso Deus, ele é o próprio amor. E assim, a gente vê muitas aberrações, as pessoas não compreendem verdadeiramente o que é o amor, o valor do amor. Iniciando, eu quero falar para você que amor não é simplesmente sentimento. Amor é uma decisão que eu tomo. Eu decido amar. A Bíblia me manda amar. Lá nos 10 mandamentos tem: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus, ele, no Novo Testamento, ele, vamos dizer assim, piora um pouco as coisas, né? Porque Jesus fala que a gente não tem que amar o nosso irmão
como a nós mesmos, porque muitas das vezes, quando a gente está passando por um distúrbio emocional, eu que tive depressão, por exemplo, eu vivi isso, naquele período eu não me amava. Então, se eu não me amava, era uma justificativa para eu não amar o meu irmão. Mas vem Jesus e fala: amo teu irmão como eu amo vocês. Então, assim, não tem desculpa pra gente não amar. E o que é o amor? O amor é o que está na Bíblia. Eu vou ler para vocês e vou destacar alguns pontos. Tá dizendo aqui no verso 4: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Então, gente, o amor é benigno. O amor não é invejoso. No amor não há soberba. Aí vem aqui, no verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama de fato, tudo sofre, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amar, eu acho assim, que antes de tudo, é a gente entender o valor daquela vida para Deus. É entender o valor daquela vida para Jesus. Jesus, ele se deu por nós. Ele se entregou. A oferta da vida de Jesus foi voluntária. Ele se entregou por amor a nós. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então, antes de Jesus, lógico que Jesus é Deus, e ele, como Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas antes da gente sonhar em nascer, já havia uma oferta de amor pela nossa vida. Muitas vezes a gente fica procurando, eu quero viver uma história de amor, eu quero viver um amor verdadeiro. Hoje eu não tenho um relacionamento, mas eu vivo uma história de amor. Eu vivo um amor verdadeiro com o Senhor da minha vida. Que prova de amor maior do que essa existe? Ele se entregou, ele se fez pecado, quando nele não havia pecado. Ele sofreu as nossas dores. Isaías 53 fala o processo que ele passou. E eu vou abrir aqui, Isaías 53. Só um instantinho, que isso não estava no nosso script. Mas eu preciso ler essa passagem aqui para vocês. Que o profeta Isaías, ele profetizou, né? Muito antes de Jesus vir à terra, muito antes de Jesus ser concebido por Maria, o profeta Isaías já havia profetizado sobre isso, e a Bíblia é complemento, né? O Novo Testamento, ele complementa o Antigo complementa o Novo, e a palavra de Deus, ela aponta sempre para um ponto. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E em Isaías 53 está assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o amor. Jesus é o amor. Jesus, ele se entregou por nós. Quando nós nem pensávamos em ser dele, né? Na Bíblia fala que não se achou um justo sobre a face da terra. E muitas pessoas, elas se acham de alguma forma dignas e se acham melhores do que os outros, pelo fato de elas terem nascido em berço evangélico, pelo fato da família delas terem pessoas evangélicas, gerações de pastores e bispos, pessoas que fundaram aí praticamente algumas denominações, mas a Bíblia me fala que não se achou um justo sequer na face da terra. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar. A gente precisa olhar para o sacrifício que Cristo fez, entender de fato o que é o amor. Isso é o amor. Jesus é o amor. Jesus se deu antes de saber se nós aceitaríamos o sacrifício. Jesus, ele foi como ovelha, como está escrito aqui em Isaías 53. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. E quantas das vezes nós queremos nos justificar, nós queremos falar, eu falo mesmo, pronto, falei. Não, gente, qual o teu exemplo? Onde você está aprendendo essas coisas de pronto, falei, eu falo mesmo e dou a quem doer? Que é isso, gente? Que cristianismo é esse? Olha para Jesus. Jesus foi como uma ovelha muda, e ele sendo Deus. Aí a gente quer ficar tomando para nós exemplo de pregadores, só que muitas das vezes a gente fica seguindo o youtuber e esquece que quem mais merece os nossos likes, né? Quem mais merece as nossas curtidas, quem mais merece, quem nós precisamos seguir de fato é Jesus. Porque não foi o youtuber que deu a vida por você, nem o pastor da igreja. Quem deu a vida por você é Cristo. Então, que negócio é esse de modismo? Que negócio é esse de a gente se esconder atrás de uma personalidade forte para pisar nas pessoas, para fazer as pessoas de gato e sapato,
e depois ainda fala que é verdadeira. Eu sou uma pessoa verdadeira. Quem me conhece sabe. Mas não é porque eu sou verdadeira que eu tenho que sair por aí falando o que eu quero para qualquer pessoa. Gente, pelo amor de Deus, a gente está muito enganado com o evangelho. Então, voltando lá para 1 Coríntios 13, para a gente fechar, eu vou ler novamente o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Deus é o amor. O amor é uma decisão. Aqui em 1 Coríntios 13, fala que não adianta eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, se eu estou fazendo caridade, achando que eu vou comprar minha salvação por causa de caridade, por causa de fotinho que eu tiro lá, entreguei uma cesta básica, foto. Ajudei os irmãos da rua, foto. Eu não tô criticando não, tá? Mas assim, é complicado, porque tem pessoas que acham realmente que vão ser salvas por causa das obras. De fato, Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Mas a palavra de Deus me fala que a salvação vem pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Então, assim, que a gente saiba que não é pelas obras e que a gente saiba que por mais que nós façamos coisas para Deus, por mais que nós façamos coisas na casa de Deus, gente, se a gente não tiver amor, se a gente não fizer com amor, se a gente fizer com a melhor das intenções, mas sem amor, a palavra de Deus ela me diz que nada adianta. O que vai adiantar no final das contas? Você passar a sua vida toda dentro de uma igreja, praticamente todos os dias, servindo ao Senhor, de domingo a domingo, de manhã, de tarde à noite, aleluia! E é um irmão muito santo que vai para a igreja todo dia, glória a Deus. Não estou falando que você não tem que ir, entenda. Eu estou falando aqui o propósito. Tudo na nossa vida tem que ter propósito. E aí não adianta eu viver dentro da igreja se eu me julgo apta para julgar os meus irmãos que pecam, como se eu não fosse pecadora. Não adianta eu viver dentro da igreja se quando eu for enterrada vai ter que ter um túmulo para o meu corpo e outro para a minha língua, de tão grande que ela é. Porque eu falo mal de todo mundo, falo mal de pastor, falo mal de irmão. Não adianta eu viver dentro da igreja se pelas minhas atitudes eu tô tirando os irmãos da igreja. Isso é muito sério. Então que a gente possa parar para refletir em cima dessa palavra e que a gente venha entender que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Que nós venhamos amar mais, decidir amar até as pessoas difíceis, porque foi isso que Jesus fez e foi isso que Jesus nos ensinou. Um beijo, fiquem na paz e até o próximo vídeo.